Oi pessoal, eu sou a Steph e o tema que venceu lá na votação que eu fiz na aba de comunidade aqui do canal foi filmes góticos antigos e pouco comentados. Então, eu separei alguns filmes pra falar aqui com vocês. E assim, eu sei que alguns realmente são considerados clássicos do cinema, porém eu acho que atualmente, pelo menos pelo público em geral, eles não são tão comentados. Então eu quero relembrar um pouco sobre eles e estar apresentando aí pra quem não conhece. Vocês não têm ideia de como tá sendo gravar esse vídeo hoje. Sério. Primeiro, que tá super frio aqui no Rio de Janeiro, então eu tive que lavar o cabelo, foi difícil. E segundo, que a minha vizinhança hoje está, assim, insuportável. Tá muito difícil. Só a intro do vídeo eu já gravei 1 zilhão de vezes. Mas eu vou respirar fundo e tentar mesmo assim gravar esse vídeo. Então, pessoal, antes de falar sobre os filmes, eu tenho que avisar uma coisa muito importante que algumas pessoas não sabem sobre o nosso idioma, eu diria. Bom, no inglês nós temos dois termos, que é o goth e o termo gothic. O termo gothic, ele é um termo que a gente usa geralmente para gênero, sabe? Por exemplo, literatura gótica, eles vão usar o gothic para isso, arquitetura, por aí vai. No português a gente não tem essa diferença de termo. Então, o gótico no português a gente usa tanto para se referir à subcultura ou para poder se referir mesmo ao gênero, à estética. Então, se vocês pararem para pensar, nossa, mas o que esses filmes têm a ver com, sei lá, música gótica? Então, é por causa disso, tá? Eu tenho que explicar isso porque talvez pode gerar um pouco de confusão. É lógico que a música gótica ela vai puxar inspiração tanto da literatura quanto da estética, da arquitetura, porém aí é outra história, tá? Eu só quis explicar isso rapidinho para evitar esse tipo de confusão. E o primeiro filme dessa lista que eu vou estar falando com vocês hoje é o Kuroneko, que é um filme japonês e o título dele aqui no Brasil eu acho que é O Gato Preto. Então, pessoal, esse é um filme que ele não é necessariamente conhecido como um filme gótico, mas eu fiz uma pesquisa ali sobre ele, eu já tinha assistido ele há alguns anos atrás, ele é de 1968, e esse filme, ele tem um terror muito interessante, porque ele consegue misturar a fantasia com os horrores da vida real, sabe? Ele vai tratar ali um pouco do folclore japonês e, ao mesmo tempo, ele também trata ali algumas questões problemáticas que a gente tem no Japão, sabe? Principalmente em relação às mulheres. Se você já acompanhou bastante mídia japonesa, eu acho que tá mais do que claro que existe ali um problema muito grande em torno dessa questão aí de abusos, sabe? Da sexualidade, principalmente. Eu não posso falar direito, porque vocês sabem como o YouTube é. Então, esse filme, ele vai girar em torno de dois tipos de horror. O horror real e essa coisa mais fantasiosa, mais em torno do folclore, tá? Então, esse filme, ele é dirigido pelo... Gente, eu espero que eu pronuncie certo o nome dele. Acho que é Kaneto Shindo, tá? Eu não falo japonês, então eu espero que eu tenha pronunciado certo. Esse diretor, ele também fez um outro clássico do horror japonês, que eu acho que é o Onibaba o nome, que também é dos anos 60, se eu não me engano. Então, são dois filmes que tem muito essa questão do folclore, que é bem interessante aí. Pra quem quer conhecer mais da cultura japonesa, é um filme muito interessante. Ele esteticamente é lindo, e inclusive na época que eu assisti foi justamente por isso. A estética dele, o visual dele me chamou muito a atenção. As cenas em torno dos fantasmas, sabe? É incrível visualmente. Se você já é fã de coisas japonesas
que envolvem fantasmas como, sei lá, Fatal Frame, esse tipo de coisa. Muito provavelmente você vai gostar desse filme. E também se você tem interesse aí pelo folclore asiático. E aí nesse filme a gente vai ter dois personagens que, se eu não me engano, é uma mãe e uma filha, que passaram aí por essa tragédia, sabe? Elas foram assassinadas por soldados, então elas viram fantasmas ali vingativos naquela região. Tem toda a questão do gato no filme também, que é uma coisa mais do lado espiritual japonês, então é bem interessante. Eu recomendo para todo mundo que tem vontade de conhecer aí o cinema mais antigo japonês, dos anos 60. É um clássico que vocês devem conhecer se vocês gostam de obras que envolvem fantasmas e folclore. Saindo um pouco do cinema asiático, que eu sou bastante entusiasta, eu quero falar um pouco agora sobre um outro filme. Esse já realmente tem, eu diria, mais raízes no gótico, que é o clássico Rebecca, a Mulher Inesquecível. Lembrando que esse filme, ele é baseado no livro também, tá? Que, se eu não me engano, é de 1938 e ele é de uma autora que tem um nome bastante difícil aí de pronunciar, então eu vou deixar ele aqui. Então, ele é um suspense e terror, também bastante dramático, e o filme que eu tô me referindo, ele é de 1940 e ele foi dirigido pelo Alfred Hitchcock, que é aí um diretor icônico do horror. Ele fez vários clássicos como Psicose, Janela Indiscreta. Uma boa parte desses filmes clássicos de terror psicológico, de suspense também, aí dos anos 60, por aí vai. Então, é um filme que, sabe, eu lembro que eu assisti ele, assim, na época foi de madrugada, e pensei, nossa, eu vou assistir esse filme e vou dormir. Que era um filme dos anos 40, longo, tá? Esse filme acho que tem mais de 2 horas. Então eu fui assistir pensando, nossa, eu vou dormir vendo esse filme. Assisti e eu não consegui parar de prestar atenção, porque o filme é incrível, sério. Ele tem um suspense muito interessante, o elenco dele também. Se eu não me engano, um dos atores principais, ele fez outras obras clássicas aí, no período. Foi um ator importante, então atuações icônicas, e o filme é maravilhoso visualmente. Ele tem aquela personagem que é a empregada, que é uma personagem muito marcante, sabe? Ela é bem assustadora. As cenas que ela aparece lá meio que nas cortinas, assim, em sombras. Nossa, é assustador! E o filme, ele tem um mistério muito interessante, tá? Como todos os filmes desse diretor. Infelizmente, a gente sabe que esse diretor era uma pessoa ali meio problemática, mas eu gosto muito dos filmes dele, tá? Então eu ignoro a existência dele e gosto das obras que ele fez. E esse filme, além dele ter essa inspiração de um livro que faz parte aí da literatura gótica, o filme ele vai trazer muitos desses elementos, tá? Tanto na estética da casa, da mansão, na verdade, que se passa o filme, quanto nas roupas. Essa questão da empregada é muito bem aproveitada no filme. Ela realmente consegue se misturar muito ali e dá essa impressão bem assustadora. Outra coisa interessante sobre esse filme é que existe, eu não tenho certeza absoluta se isso é confirmado, inclusive eu tenho que rever esse filme, mas existe todo um ar ali um pouco LGBT com essa personagem da empregada, com a personagem misteriosa do filme, que eu tô tentando evitar falar pra não entregar muito pra vocês. Então, por mais que o filme não seja explícito nesse sentido, existe um ar ali, uma conotação disso, que é muito comum em filmes antigos e literatura clássica. Eu até já comentei isso com vocês, sabe? É algo que dá toda uma análise, se você parar pra pensar. Principalmente em relação a vilão, sabe? Houve um período aí no cinema que se usava muito isso. Eu, particularmente, não fiz uma pesquisa a fundo, porém, eu sei que existem algumas análises em torno de vilões de cinema clássico e temas LGBT. É como se na época eles quisessem realmente vilanizar, porém acabou que muitos desses personagens viraram ícones do cinema e as pessoas gostam deles. Então, é um efeito ali que, sabe, foi meio que ao contrário.
eu acho que é parecido com o que aconteceu com Carmilla, que é um livro clássico que eu ainda não li, mas eu tô desesperada pra ler. Então, enfim, voltando a esse filme, eu super recomendo ele pra vocês, tá? Ele é um filme clássico e, assim, que vai te prender a atenção. Lembrando que esse filme, ele tá disponível no YouTube, pelo menos enquanto eu tô aqui gravando, tá? Eu até fui lá e chequei, então, se você quer assistir, você pode assistir no YouTube, tá, pessoal? Super recomendo pra vocês. E agora, pessoal, eu vou falar do último filme, que é, por acaso, o meu preferido, que é O que Terá Acontecido com Baby Jane. Se você é fã de cinema clássico, você muito provavelmente já assistiu esse filme, porque ele tem duas atrizes icônicas do cinema, que é a Bette Davis e a gente também tem a Joan Crawford, acho que é assim, tá? Que se pronuncia. Esse filme é de 1962 e ele foi dirigido pelo Robert Aldrich, eu acho que é assim que se pronuncia também, tá? Eu tenho dificuldade em pronunciar alguns sobrenomes. Mas enfim, ele também é um filme gótico, tá? Ele é realmente considerado um filme gótico. E ele é de drama, terror, talvez um pouco. Acho que é um terror mais psicológico, eu diria. E a produção desse filme, ela tem uma história muito interessante por conta dessa rivalidade dessas duas atrizes, que eram muito grandiosas e competiam muito ali durante aquele período de cinema. Então, tem várias histórias ali engraçadas e interessantes por trás, como por exemplo, dizem que uma dessas atrizes colocava pesos no corpo dela para ser mais difícil da outra carregar, sabotavam ali o camarim, por aí vai, sabe? Óbvio que eu acho que nem tudo é verdade, mas que realmente existia ali uma confusãozinha entre as duas, existia, tá, pessoal? Então, o filme, ele também envolve um pouco essa questão da rivalidade, da inveja, e é perfeito o elenco por causa disso. A gente vai ter lá eu não sei se ela é realmente protagonista ou se as duas podem ser consideradas protagonistas, mas a gente vai ter a personagem lá da Baby Jane, que foi uma estrela quando era criança, só que aí ela cresceu e a fama foi embora, e ela nunca superou isso. E com a irmã dela foi o contrário. Ela era uma criança que não tinha muito destaque e quando ficou adulta começou a ter muito sucesso. Então a Baby Jane, ela vai ter uma inveja absurda da irmã dela, a ponto de literalmente atropelar a irmã dela e deixar ela deficiente e precisando dos cuidados dela. Então imagina o horror que essa personagem passa, tendo que aturar a Baby Jane e todas as loucuras dela, as obsessões que ela tem. E lembrando que na casa delas, se eu não me engano, só restava uma empregada e essa empregada também é retirada aí da história. Então ela é obrigada a ficar lá sozinha com essa irmã maluca dela, que nunca superou o fato de que ela não virou uma grande estrela do cinema quando ela cresceu. Então dá pra entender por que esse filme é tão interessante, tanto a história do filme quanto a história do elenco por trás. O diretor desse filme, eu acho que realmente... eu acho que ele não fez mais nada tão parecido com esse filme, porém é um filme icônico, tá? Infelizmente ele não tá disponível no YouTube, nem ele, nem o Kuroneko. Eu até pensei que Kuroneko talvez estivesse, mas não está. Então, se vocês quiserem assistir eles aí de uma forma legal, eu diria assim, você pode assistir na Amazon Prime, tá? Ele tá disponível para alugar, infelizmente não tá no catálogo do Prime mesmo, que é uma pena e é um problema muito grande, né, da Amazon Prime. Eles nunca têm as coisas no catálogo. Mas, se vocês quiserem assistir, tá disponível lá para alugar. São filmes que também não são tão difíceis de encontrar. Talvez Kuroneko seja por ser asiático, mas Rebecca e O que Terá Acontecido com Baby Jane são filmes que são fáceis, tá? Então, são clássicos, então são fáceis de encontrar. Filmes icônicos e que eu super recomendo pra vocês, tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Esses são os filmes. Eu sei que foram poucos, mas como são filmes que possuem muita história por trás e tem diretores icônicos, a gente sempre pode puxar mais assunto em torno deles. E
Eu sei que se eu saísse recomendando um monte de coisa, o vídeo ficaria muito longo e provavelmente desinteressante. Lembrando também, menção honrosa aqui, é que esse canal aqui, ó, eu acho que é Cine Antiquá? Eu acho que é assim que se pronuncia. Me perdoem se eu tiver pronunciado errado, porque eu amo esse canal. Ele é um acervo de vários filmes antigos e vocês podem ir lá e assistir. E acredito que todos estão legendados em português, tá, pessoal? Então, pra quem tem interesse em filmes clássicos, principalmente desse período aí dos anos 30, anos 20, tem aí nesse perfil, nesse canal do YouTube, que eu recomendo muito pra vocês, tá? E outra menção honrosa que eu não falei aqui nesse vídeo, mas que também é um clássico que, se não me engano, também é dos anos 60, que é Os Inocentes, tá? Esse filme, eu preciso rever ele, é por isso que eu não coloquei ele aqui nessa lista, porque eu vi ele há muito tempo atrás. Porém, eu lembro bastante de como a estética dele era bonita e interessante, e muito gótica, eu diria. Então, talvez futuramente eu fale sobre ele aqui. Tá legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo difícil de gravar, por causa dessas questões que eu falei no começo, porém, tá tudo certo. E é isso, espero que vocês gostem. E logo mais eu vou estar fazendo mais uma votação para que vocês possam escolher aí os temas dos próximos vídeos. E é isso, tchau, tchau!